Esther parecia uma menina doce e frágil, abandonada ainda muito cedo. Mas só parecia, pois na verdade ela não era uma criança, e sim uma mulher. Esther possuía uma doença chamada hipopituitarismo, que a fazia parecer mais jovem do que é. Esther foi adotada como uma criança comum por um casal e desencadeou situações perigosas que colocou em risco a vida de cada um dos membros daquela família. E essa história se repete na vida real com uma mulher chamada Bárbara Sklová, que foi a pessoa que deu origem à personagem A Órfã. E hoje o canal Serial Crimes traz a história dessa mulher que deu origem à personagem A Órfã. Seu nome é Bárbara Sklová. E já vai deixando o seu like, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para saber de todo o caso. Bárbara Sklová nasceu em 1975 e sofria dessa rara doença chamada hipopituitarismo. Essa doença faz com que a pessoa que a possua tenha aparência mais jovem do que é na realidade. Por conta de sua condição médica, Bárbara passou seus primeiros anos de vida em consultas médicas interminantes. Conforme ia crescendo, sua família começou a perceber comportamento diferente em Bárbara. Ela se tornava cada vez mais hostil. Sua agressividade e estranheza fez com que a família encaminhasse para um tratamento psiquiátrico. Dentre seus vários tratamentos, Bárbara recebeu o laudo de perturbação de identidade. Os conflitos em casa eram constantes e aos 18 anos ela decidiu fugir de sua casa. Nessa mesma época, ela decidiu fazer faculdade e conheceu duas irmãs extremamente religiosas, Katerina e Klara Mauerova. As irmãs eram muito místicas, acreditavam em esoterismo, em karma, dentre outras coisas espirituais. Bárbara sempre foi uma pessoa muito observadora e muito inteligente, e resolveu então usar a condição dessas irmãs a seu favor. Percebendo a ingenuidade dessas irmãs, ela decidiu manipulá-las. E dizia que era uma criança que fugiu de casa por ser maltratada. Dessa forma, elas a levariam para a casa delas. E como planejado por Bárbara, as duas irmãs a levaram imediatamente para casa. Nesta casa morava Klara, Katerina e seus dois filhos pequenos. Todos moravam em Kurin, na República Tcheca, e foi exatamente quando Bárbara entrou pela porta, a vida das duas crianças mudou completamente. O lado sombrio de Bárbara veio à tona, e a vida de Jacob e Ondrej virou um pesadelo. E esse pesadelo não vinha apenas das mãos de Bárbara, e sim das duas irmãs. Uma delas, a própria mãe das crianças. Bárbara conseguiu manipular as irmãs de tal jeito que ambas começaram a participar das sessões de torturas. Os atos de tortura começaram em 2006, com os meninos despidos e trancados em uma gaiola. Eles passavam fome e eram alvos de atos cruéis. Ondrej e Jacob eram eletrocutados, passavam por sessões de afogamentos e tinham seus corpos queimados com cigarro. As três mulheres estavam tão insanas que uma vez obrigaram Ondrej a colocar o braço para fora da gaiola, enquanto as três furavam ele para misturarem o seu sangue com vinho e beber. Klara também cortou a perna do outro menino com uma faca, e depois as três comeram a carne humana na frente deles.
Os atos de tortura não eram suficientes para a Bárbara. Ela queria ter mais controle sobre as crianças, então decidiu instalar câmeras de segurança. Porém, o que ela não esperava aconteceu. Com medo que as crianças fugissem, Bárbara então decidiu instalar câmeras de segurança para que nenhum deles pudesse fugir. Mas na mesma época, os vizinhos das criminosas estavam em processo de instalação de uma babá eletrônica por conta de um filho que havia nascido. Mas naquele momento, algum erro aconteceu. E os vizinhos, através da babá eletrônica, conseguiram observar a imagem do cativeiro. Foi então que eles acionaram imediatamente as autoridades. A polícia chegou muito rápido, mas apenas as 2 irmãs foram detidas, porque, na verdade, eles achavam que Bárbara fosse uma criança. Ao encontrar as crianças presas na gaiola, os policiais ficaram chocados com o que viram. Os meninos apresentavam vários ferimentos, a carne estava podre e exposta, e eles estavam magros pela desnutrição e desidratação. Pedaços de suas carnes estavam faltando, pois as criminosas tinham o costume de cortá-las e comê-las. Aquilo deixou todos atônitos. E ali, em meio a toda a tragédia, estava uma menina adotada, Bárbara, que enganava os policiais, afirmando que também era uma das vítimas. E eles, vendo aquela menina pequena, frágil, ali, naquele meio, eles acreditaram. Após a prisão das irmãs, Bárbara conseguiu fugir. Porém, 1 ano depois, a polícia a encontrou na Noruega, vivendo com um casal que acreditava que ela era um menino de 13 anos chamado Adam. Naquela época, Bárbara enfaixava seus seios e cortou seu cabelo, para realmente parecer um menino. Assim que a encontraram, ela foi extraditada de volta para a República Tcheca para ser julgada junto com as outras 2 criminosas. Em março de 2009, as 3 foram condenadas. Porém, Caterina foi sentenciada a 10 anos de prisão, Clara a 9 anos e Bárbara, a mente de tudo, apenas a 5 anos de prisão. As irmãs alegavam que estavam sendo vítimas de uma lavagem cerebral causada por Bárbara. Porém, o plano de Bárbara deu muito certo, porque as 2 irmãs foram vistas como as maiores culpadas desse caso. Apesar de sentenciada a apenas 5 anos de prisão, Bárbara foi considerada inapta a conviver em sociedade. Dessa forma, ela vive até hoje no manicômio. Os 2 meninos se recuperaram bem e hoje vivem com o pai na Hungria. E esse caso foi tão perturbador que inspirou ao grande filme A Órfã. E esse foi o caso de hoje do nosso canal Serial Crimes. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse caso. Achou justa a punição dessas 3 criminosas? Eu achei pouco, e você? Mereciam muito mais pelo que elas fizeram com essas crianças. E a cada caso a gente vê e aprende que a mente humana e a maldade humana não têm limites. E eu vou ficando por aqui, como sempre, te convidando para assistir o próximo vídeo que será postado aqui na próxima semana. E se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva.
não perca nossos casos. Agradeço a todos por terem assistido até o final. Muito obrigada e até o próximo vídeo.